Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Bem-vindo ao nosso pequeno grupo da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro. É um prazer ter você participando conosco do estudo da Palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração nos comentários para orarmos por você. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, clique nas atualizações e dê o seu joinha, ative aí, curta, para que outras pessoas vejam também que você gostou do nosso vídeo. Nós queremos também dizer que você deve orar, deve deixar o seu pedido de oração nos comentários para orarmos por você e também os aniversariantes, para orarmos por eles e mandar os nossos parabéns. Os nossos parabéns de hoje vão para Débora, que faz aniversário no dia 7 de maio. A Débora é casada com o pastor Jurandir, eles estão pastoreando a Igreja Batista Ebenezer, em Italva. Ela é irmã do pastor Gedeão. E também nossos parabéns para a irmã Maria de Lourdes, no dia 9 de maio. Irmã Maria de Lourdes é da nossa congregação, é membro da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, como nós, né? E atuando na nossa congregação. É um prazer ter a irmã Maria de Lourdes conosco. Deus abençoe as nossas irmãs aniversariantes nesse início de maio, com muita saúde, paz, vida, muitos anos de vida, né? Saúde, alegria e muitas realizações na sua vida e na obra do Senhor. Vamos orar? Senhor, fala ao meu coração e ao coração de cada participante nesta noite. Usa-me, Pai, como teu instrumento para transmitir a tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Qual é a sua prioridade para amanhã? Muitos temos prioridades, né? E nem sempre a prioridade de um é prioridade de outro, né? Mas o que é prioridade? Prioridade é aquilo que para você ou para mim vem em primeiro lugar, que tem preferência, que é o mais importante. Todos nós temos prioridades na vida. Mas a Bíblia, será que a Bíblia fala alguma coisa sobre prioridade? Será que Jesus estabelece alguma prioridade na sua palavra? No início, nós lemos aqui em Mateus 6, né? E versículo 33, dizendo que buscai primeiro, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então vamos ver o que Jesus fala também hoje, vamos ver o que Jesus fala em Mateus 12, do versículo 6 até o versículo 14. E nos diz assim: eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus estava se referindo a ele, né? Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor dos sábados. De que ele estava falando? Jesus estava falando de que eles condenavam pessoas que estavam fazendo alguma coisa no sábado, e Jesus diz que ele deseja misericórdia e não sacrifício. Saindo daquele lugar, continuando no verso 9, saindo daquele lugar, Jesus dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, os fariseus lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? E Jesus lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e a mão foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Incrível, né? Jesus cura uma pessoa, cura a mão dessa pessoa, e os fariseus ficam querendo procurar matar Jesus, né? Mas vamos começar falando que a forma de Jesus ensinar, ele é bem simples, né? Ele não usa palavras difíceis, ele usa situações do dia a dia para explicar as verdades espirituais. Ele parte de vivências comuns do povo para gravar na mente dos seus ouvintes as verdades que ele deseja passar.
e querendo ensinar sobre prioridade aos seus discípulos, aos fariseus que estavam o seguindo só para se criticar, e também para nós, porque a palavra de Deus falou naquela época e fala aos nossos corações até hoje, ela é eterna, né? Ela é a mesma ontem, hoje e será amanhã, se Jesus não voltar até lá, né? E Jesus, então, se dirige, querendo ensinar aos fariseus e a nós, Jesus fala aos fariseus, fala no Mateus registra, no final do versículo 9, início do versículo 10. Ele diz assim, dirigiu-se à sinagoga deles e estava ali um homem com uma mão atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Os fariseus lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? E aí a gente fica pensando, né? De acordo com esse texto bíblico que a gente acabou de ler, acabou de ouvir, você acha qual era a prioridade para Jesus? Os fariseus que fizeram a pergunta, quem eram os fariseus? Eram membros de uma seita dos judeus que ostentava grande santidade diante do judaísmo, uma santidade que Jesus mesmo classifica como exterior. A santidade era muito mais para mostrar que eles eram santos do que viviam realmente uma vida santa. Eles eram líderes também no templo e eles dominavam espiritualmente várias pessoas. Então, esses fariseus, querendo achar uma maneira de acusar Jesus, perguntam a ele se é permitido curar no sábado. A gente sabe que o Velho Testamento não faz nenhuma proibição quanto a curar no sábado, proíbe trabalhar no sábado. Mas, na interpretação de alguns rabis daquela época, achavam que curar era um trabalho. Então, os fariseus estavam se valendo disso para acusar Jesus, né? E queriam fazer uma pegadinha. É lícito curar? Faz parte? É permitido curar no sábado, né? E Jesus vai dar uma resposta que só Jesus poderia dar de uma forma muito inteligente e falando do dia a dia deles, né? Como no final do verso 11, no verso 11 e verso 12 em diante, ele lhes respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. A resposta de Jesus vai de encontro, né? E fere os interesses dos fariseus, pois muitos criavam animais e nenhum deles abriria a mão de salvá-los no sábado, para não sofrer o prejuízo. Eles não queriam perder aquele animal. Pois bem, se eles não estavam dispostos a ter prejuízo ou deixar sofrendo um animal, quanto mais Deus deixaria de fazer o bem no sábado? Por quê, né? Para Deus não há limites, Deus não é limitado por tradições, por regras criadas pelo homem. Jesus mostra então aos fariseus que as pessoas são muito mais importantes que as tradições. Assim, o Senhor Jesus, que é o Senhor do sábado, como ele diz nesse mesmo capítulo 6, no mesmo capítulo 12, versículo 6, ele diz, eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Jesus é maior do que o próprio templo, porque os judeus achavam que o templo era a coisa maior daquela época. E Jesus está dizendo, vocês estão muito enganados, eu sou mais importante, eu sou maior do que o templo. Claro, Jesus é maior. Isso mostra que muitas vezes as pessoas dão prioridade às coisas do que às pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Os fariseus estavam dando mais importância ao templo, né? Uma construção onde eles se reuniam para adorar a Deus, do que ao próprio Jesus, que é o próprio Deus. E eles estavam dando mais importância ou dando prioridade às tradições do que o bem feito a um homem. Isso é um absurdo, né? A gente precisa pensar se de alguma forma a gente não está fazendo a mesma coisa, dando mais valor às coisas do que às pessoas, né? E as pessoas a gente sabe que é muito mais importante. Então aquele homem era com a mão mirrada, ou ressequida, ou atrofiada, como você queira dizer, era prioridade, foi e é prioridade. Foi prioridade para Jesus muito mais importante do que a tradição de não trabalhar no sábado. É muito importante
que entendamos esse princípio, porque Jesus que faz, que é o Senhor do sábado, cura o homem e faz o bem, demonstrando mais uma vez que para Jesus o ser humano é prioridade, algo que é constante, que foi constante no ministério de Jesus e que é constante no relacionamento com Deus. E é muito importante que entendamos esse princípio. Muitas pessoas entram num caminho de religiosidade e se prendem a tradições e não entendem o verdadeiro propósito e caráter de Deus que está explicado na sua palavra. Basta lermos a Bíblia, pedirmos a orientação do Espírito Santo. Qual foi, então, pensando, qual foi a atitude incoerente dos fariseus que Jesus revelou ali? A gente já percebeu, né? Quando Jesus fala, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Jesus está dizendo, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Jesus aponta para o que qualquer indivíduo teria feito em favor de um animal infeliz que tivesse caído num buraco. E Jesus mostra a incoerência dos fariseus em se preocuparem com a tradição e não trabalhar no sábado, mas eles deixam de lado para salvar uma ovelha. Então Jesus mostra que os fariseus têm 2 pesos e 2 medidas. Quando pesa no bolso, eles não têm problema, né? Porque apesar da proibição de trabalhar no sábado, eles resgatavam ou salvavam os animais que se perdiam. Mas o ser humano é muito mais importante do que uma tradição ou de que salvar um animal. Então Jesus estava vindo em socorro daquele homem e curando a sua mão. Deixar de fazer o bem quando está ao nosso alcance é o mesmo que fazer o mal. A gente precisa ter muito cuidado. Não pode usar desculpas, né? Quando Jesus mostrou que as pessoas são muito mais importantes que a tradição, os fariseus ficaram furiosos porque foi mostrado de uma forma muito clara para as pessoas que estavam ali em volta, porque Jesus não tinha só os fariseus, tinham outras pessoas ali. E aí os fariseus ficaram envergonhados, porque foi mostrado uma coisa que eles faziam e que eles estavam exigindo dos outros, mas que eles não cumpriam. Então, Jesus, para eles, aquilo foi considerado um crime. Na verdade, eles estavam dizendo que o crime de não obedecer às leis do sábado, mas na verdade eles estavam muito furiosos com Jesus, porque Jesus tinha mostrado uma coisa que eles exigiam, mas que eles não faziam. Mostrando que eles amavam mais a tradição do que as pessoas, que amavam mais a tradição, e o sábado existia como uma orientação, como Deus criou o mundo. Quando Deus criou o mundo lá em Gênesis, nós podemos ver esse relato em Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo em 6 dias e reservou o 7º dia para descansar. Então ele estava dizendo que nós, como cristãos, ou como que lemos e cremos na sua palavra, precisamos separar um dia para descansar e adorar a Deus naquele dia específico. É claro que devemos adorar a Deus todos os dias, né? E como cristão, hoje, nós, qual tem sido a prioridade da sua vida? Qual tem sido a nossa prioridade? Quais são os nossos sábados, aquelas partes intocáveis, aquelas leis imutáveis nossas, tradições, aquelas coisas que para mim e para você não entram a misericórdia? O que é que é uma coisa para a gente pensar, o que você, em nome da tradição, não tolera nos outros? O que é que eu deixo de fazer porque não faz parte da minha tradição? Não parece bem, não é o meu costume. Será que eu ou que você sabe distinguir aquilo que Deus nos pede e que é importante que nós façamos? Será que estamos sendo misericordiosos uns com os outros, valorizando mais as pessoas do que as coisas? Algumas pessoas seguem leis que muitas vezes são tradições, normas dos homens e deixam de lado de seguir a Jesus. Se você é uma dessas pessoas, passe a seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 14, ele diz: não se ocupem com fábulas, nem com mandamentos de homens que se desviam da verdade. Muitas religiões sacrificam vidas por causa de normas humanas,
Nenhum legalismo pode superar o amor a Jesus. Nós agora adoramos a Deus pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sacrifício de Cristo na cruz, pela sua morte e pela sua ressurreição. E vivemos sobre uma nova e superior aliança, aliança que nos liga novamente a Deus através de Jesus Cristo. Jesus é maior do que a lei. Então, considere qual ou quais são as suas prioridades. O que é mais importante para você? E coloque suas prioridades diante de Deus, para que Deus ajude você a definir quais são as melhores e verdadeiras prioridades que devemos seguir a cada dia na nossa vida. Qual é a sua prioridade, né? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua misericórdia, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor estabeleceu como prioridade nos salvar, mandar Jesus Cristo para morrer na cruz, nos garantir, ressuscitando, garantindo vitória sobre a morte e nos dando a salvação. Muito obrigada por este tão grande amor. Nós queremos louvar e glorificar o teu nome. Queremos te agradecer, ó Pai, pelas aniversariantes que já falamos, a Débora, dia 7 de maio, e a irmã Maria de Lourdes, no dia 9. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe as tuas servas, que derrame as tuas bênçãos sobre a vida delas, das suas famílias, que elas tenham alegria de te servir cada dia. Te agradecemos, ó Pai, porque o pastor que estava internado, que já está bem, que estava no CTI, já saiu e já está no quarto junto da sua esposa, ainda no hospital, mas que breve estará em casa. Muito obrigada, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que te clamamos pelas famílias enlutadas, que têm perdido seus entes queridos, que o Senhor, ó Pai, console os seus corações. Nós te pedimos, ó Pai, por aquelas pessoas que estão internadas com várias outras doenças. Te pedimos pela querida irmã Lígia, nossa diaconisa, esposa do diácono Jairo, que está internada, entubada no CTI, que o Senhor a cure de acordo com a tua vontade, como também vários outros irmãos que clamam por saúde, que o Senhor esteja agindo na vida, na saúde deles e que em tudo eles sintam a tua presença, o teu cuidado, que eles não se sintam sozinhos, ó Pai. Principalmente no CTI, quando não podemos ter visitas, não podemos ter ninguém conosco. Nós pedimos, ó Pai, que essas pessoas sintam a tua presença, a tua mão sustentando, ó Pai. Nós clamamos, Senhor, por aquelas pessoas internadas com Covid, que o Senhor vá com o teu Espírito Santo, soprando nos pulmões, trazendo, Senhor, o teu fôlego de vida a cada um, trazendo de volta do CTI e curando completamente essas pessoas no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções e principalmente aqueles que não têm Jesus, sejam curados espiritualmente, Pai. Te pedimos, Senhor, agradecemos por aquelas pessoas que já saíram do hospital e estão se recuperando do Covid em casa. Te pedimos, Senhor, pela venda da casa do nosso irmão Luiz Silva, a casa dele lá em Bangu, que o Senhor providencie alguém para comprar aquela casa, Pai. Que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Te agradecemos, Senhor, porque temos liberdade de falar contigo, porque sabemos que o Senhor ouve as nossas orações e atende a cada uma de acordo com a tua vontade. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus a todos abençoe. Foi muito bom ter você participando conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo e de encaminhar para os seus amigos. E até quinta-feira com as promessas de Deus para nós com o pastor Gedeão. Deus a todos abençoe. Amém. Deus o abençoe.